De qual fé você se alimenta? Da fé esperança ou da fé certeza? Existem orações especiais para nos proteger de qualquer tipo de mal? Podemos dizer que os passes e os benzimentos são a mesma coisa? Adversários já acusaram o espiritismo até mesmo de racismo. Com discernimento, o espírito saberá escolher a melhor prova. Praticar boas ações é um investimento no amor de Deus. A 4ª Assessoria de Mocidades da USE Estadual reúne-se no Lar Meimei. Muito bom dia, ouvinte. São 11h31 em Garça. Se o programa é bom para você, recomende-o a amigos e familiares. O programa também pode ser ouvido pelo site da emissora ao vivo, www.uniradio.com.br, e após o programa pelo Facebook ou pelo YouTube do Centro Espírita Caminho de Damasco. Obrigado pela gentileza de sua atenção. Ouça, reflita e questione. A vida pede posturas conscientes e ponderadas. Use seu bom senso. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão face a face em qualquer época da humanidade. E se você tem dúvidas, críticas ou sugestões, telefone, escreva ou nos envie uma mensagem por e-mail ou por WhatsApp, que elas serão sempre muito bem-vindas. Quanto mais você participar, melhor a qualidade do programa. O programa é feito para o ouvinte. Nossos telefones de contato são os seguintes. O telefone fixo é o DDD 14 3471 0700 e os seguintes celulares. Da TIM 981 792405 e da Vivo 997 512397. E o nosso e-mail é momentoespírita@caminhodedamasco.org. E para sua mensagem de WhatsApp, use o celular da Vivo 997 51 2397. Você também pode escrever para Momento Espírita, Rádio Universitária, Avenida Dr. Labieno da Costa Machado, 1725, Garça, São Paulo, o CEP 17.400.000. Ou ainda nos entregar pessoalmente o seu recado. Contamos com sua participação. Atenção para o livro que vamos sortear ao final desta edição, entre os ouvintes que nos telefonarem dizendo que estão ouvindo o Momento Espírita. De Frente com a Verdade, do Espírito Leonel, pela mediunidade de Mônica de Castro. O autor espiritual relata o caso de duas mulheres que se relacionavam afetivamente desde criança, até que uma delas destruiu sua vida, deixando-se arrastar ao suicídio, dando origem ao drama que se desenrola nas páginas desse romance. De Frente com a Verdade é uma publicação da editora Vida e Consciência. E atenção ouvinte, como a edição de domingo passado foi gravada, o sorteio do livro foi feito depois de sua apresentação. E a ouvinte sorteada foi Joana Dark Lourenço, residente em Garça, que ganhou o livro O Amanhã a Deus Pertence. A Joana deve vir buscar o seu livro nesta semana, na portaria da Rádio Universitária. Você que está nos acompanhando neste domingo, 2 de junho, ligue até o meio-dia para os telefones fixo 34710700 ou celulares 981-792405 e 997-512397. Você poderá ser o ganhador ou ganhadora do livro que anunciamos há pouco, De Frente com a Verdade, que vai a sorteio daqui a pouco. E esta é a apresentação número 2092 de Momento Espírita, 46 anos no ar. Guilherme Souza é o responsável pela edição sonora deste programa. Nesta apresentação, Juliana e Cláudio. Participação, Marco Antônio, Mares e Sônia. E na secretaria, Mares e Benevides. Ligue agora. Momento Espírita. Um tempo de paz. Prezado ouvinte, muito bom dia. Na obra O Céu e o Inferno, Allan Kardec afirma que a fé espírita não é somente esperança, mas é sobretudo certeza. E você, caro ouvinte, que tipo de fé tem? A sua fé
é esperança ou é certeza? A diferença entre a esperança e a certeza é fundamental para você compreender como se pode classificar sua fé. A esperança é muito importante em nossa vida porque é um sentimento que nos mantém de pé diante das dificuldades, sejam elas quais forem. Ela alimenta nossa disposição e até renova nossas forças íntimas, dando-nos a sensação de que algo de bom vai acontecer, mas apenas com probabilidade, não como algo certo. Ao jogar na loteria, por exemplo, você só aposta porque tem a esperança de ganhar. Enquanto essa esperança persistir, é como se você estivesse realmente contando com isso, mas no fundo você sabe que é apenas um entre milhões de outros apostadores que estão concorrendo ao prêmio e que certamente estão na mesma expectativa de ganhar. A fé que é certeza, no entanto, é um sentimento robusto porque inspira total confiança. É como você sair de casa com um determinado destino e saber que vai chegar a esse destino, mesmo que tenha grandes obstáculos a superar. Aqui não há margem para especulação. Se você sai do ponto A, vai chegar ao ponto B. Você sabe disso. Para Allan Kardec, a fé que o Espiritismo ensina é a fé certeza. Ela se assenta sobre uma base racional e lógica, que sabe onde está e sabe onde vai chegar, razão pela qual ele asseverou que fé verdadeira é somente aquela que pode encarar a razão face a face em qualquer época da humanidade. Desse modo, se sua fé ainda não é suficiente e robusta para você ter a certeza que quer ter, é porque não a desenvolveu bastante para ser, de verdade, a fé espírita. A fé esperança é aquela que nasce conosco. Ela não é exigente em matéria de conhecimento, porque se conforma com tudo. Ela não precisou escolher seu caminho, apenas aceitou com muita facilidade. Alguém disse e ela acreditou. Pode-se dizer que quem cultiva esse tipo de fé apenas acredita. Enquanto isso, a fé é certeza e atuante, dinâmica e operante. Ela está se desenvolvendo o tempo todo. Cada nova situação lhe serve de experiência, cada experiência de aprendizado e cada novo aprendizado faz com que ela mais se desenvolva. A fé é certeza, ama o bem e a verdade e jamais dispensa o raciocínio, porque ela quer compreender o objeto de sua crença. Momento Espírita. O rádio é do ouvinte. Prezado ouvinte, prezada ouvinte, aguardamos suas perguntas, comentários, críticas ou sugestões. Sua participação enriquece o programa. O mais importante é falar sobre o que o ouvinte quer saber. Perguntas formuladas no domingo serão respondidas nas edições seguintes, pois temos o cuidado de pesquisar o assunto e dar respostas mais bem elaboradas. E vamos então às perguntas de hoje. É de uma ouvinte que não quis se identificar esta primeira pergunta e telefonou na semana passada para perguntar se existe alguma oração especial para fechar o corpo de mal olhado. Ela se referia ao fato de se sentir alvo de inveja de outras pessoas que estariam tentando prejudicá-la por meio de trabalhos espirituais. Prezado ouvinte, existem sim muitas orações e até rituais mágicos recomendados para a defesa espiritual. Mas o Espiritismo não se utiliza de nenhum desses recursos quando precisa ajudar alguém. Para o Espiritismo, a questão é bem mais profunda, pois ela está diretamente ligada aos sentimentos e aos propósitos que cultivamos em nossa intimidade. O poder da oração não está na oração em si, como muita gente pensa. A oração pode ser dita 1, 2 ou 100 vezes. O poder da oração está no sentimento e no merecimento da pessoa que ora. Alguém poderá dizer que se valeu de uma oração para resolver seu problema, mas uma outra pessoa que utilize a mesma oração não conseguirá obter o resultado esperado. Por quê? Não é, pois a oração em si que produz este ou aquele resultado, mas sim a própria pessoa que ora e como ela ora. Para a doutrina espírita, como para Jesus,
O mais elevado poder que podemos adquirir na vida é o poder moral. Ou seja, são as qualidades espirituais que nos ligam a Deus. Isso levou Jesus a recomendar o amor aos inimigos, pois enquanto o inimigo está nos querendo mal, desejando a nossa dor e o nosso infortúnio, nós só podemos anular seu pensamento desejando-lhe o bem e a felicidade. A prece que possa emanar com pureza de nosso coração não é propriamente a prece mais bonita e nem a prece mais extensa, mas é a prece proferida com o coração que ama ou com o coração que está preocupado em amar. O Pai Nosso que Jesus ensinou, uma oração tão simplesinha e tão curta, demonstra que o poder da oração está na simplicidade e no coração sincero. Por isso, não acredite no poder desta ou daquela oração em particular, destas ou daquelas palavras, deste ou daquele culto, desta ou daquela religião. Mas acredite no poder do bom sentimento que você dirige a Deus. Tudo, absolutamente tudo, está submetido às leis da natureza, e de acordo com essas leis, o semelhante atrai o semelhante. Quando Kardec perguntou aos instrutores espirituais de que maneira podemos afastar a ação dos maus espíritos, ou seja, como podemos nos defender daqueles que querem nos prejudicar, eles disseram: fazendo o bem e colocando toda a vossa confiança em Deus, repelireis a influência dos espíritos inferiores e destruireis o domínio que eles querem ter sobre vós. Esta resposta está na questão 469 de O Livro dos Espíritos. Consulte esta obra. Veja, portanto, que só o bem neutraliza o mal. Se quisermos resistir ao mal, desejando o mal, ao invés de destruí-lo, nós vamos potencializar ainda mais esse mal, pois mal e mal se somam, ao passo que mal e bem se anulam. É uma questão quase matemática. 5 séculos antes de Jesus, Gautama Buda, lá na Índia, já afirmava: só o amor é capaz de anular o ódio. Não foi por outra razão que Jesus insistiu tanto no amor, até mesmo para com os inimigos. Muita gente naquela época, e muitos outros na atualidade, ainda acham um absurdo amar os inimigos. Mas Jesus sabia o que estava dizendo, pois com isso dava-nos a chave da solução dos mais graves problemas humanos. Portanto, cara ouvinte, a questão fundamental é esta: devemos orar sim, e orar com fé. Mas antes, precisamos aprender a cultivar bons sentimentos, compreendendo aqueles que não nos compreendem, amando aqueles que não nos amam, dando o melhor de nós para que a nossa presença sempre transmita uma mensagem de paz e de amor. A melhor defesa de que todos precisamos está no bem que fazemos e nos bons sentimentos que cultivamos. E atenção, ouvinte, você pode nos telefonar agora e concorrer ao livro que anunciamos, De Frente com a Verdade, do Espírito Leonel, com a mediunidade de Mônica de Castro. Use o telefone fixo 3471-0700 ou um dos celulares da Vivo 997 51 2397 ou da TIM 981 79 2405. E essa questão foi trazida pelo ouvinte que se identificou pelas iniciais FG e diz o seguinte: já vi pessoas que disseram que se curaram com benzimentos, outros que se curaram com passes. Gostaria de saber se passes e benzimentos são a mesma coisa e se um tem alguma vantagem sobre o outro. Na essência, são uma mesma coisa, porque ambos são movidos de bons sentimentos e assim podem contribuir para o bem-estar do paciente. O passe é uma prática espírita e, portanto, a sua aplicação se baseia em conhecimentos que o Espiritismo oferece sobre a ação e a eficácia dos chamados fluidos ou energias.
O benzimento, por outro lado, é uma prática popular baseada numa crença milenar, que existe em todos os povos e remonta às épocas mais antigas da humanidade. Desde os tempos mais recuados da história, percebeu-se que, através do rito do benzimento e práticas paralelas que o acompanham, muitas vezes pessoas eram beneficiadas, principalmente em matéria de saúde. Sabia-se, portanto, que juntando a vontade de quem o aplicava, a fé de quem o recebia e mais alguns rituais para agradar ou homenagear deuses ou espíritos, o benzimento podia levar a resultados positivos e algumas vezes surpreendentes. E essas informações vieram passando de boca em boca, de geração em geração, de povo para povo. As práticas se multiplicaram, adquiriram as mais diferentes formas nas diversas culturas do mundo, e assim o benzimento subsistiu até hoje. Apenas não se conhecia como o fenômeno da melhora ou da cura acontecia, ou que poder mágico era acionado pelas práticas místicas anteriores à medicina. Isso acabou sendo atribuído à intervenção de deuses e à ação de forças sobrenaturais. Ao mesmo tempo, algumas culturas orientais bem mais antigas, como a dos chineses, por exemplo, acabaram penetrando mais fundo no conhecimento de mecanismos naturais que podiam ser acionados mediante certas técnicas, de onde surgiram, por exemplo, a acupuntura, o Douyin e outras variantes. Com as experiências pioneiras do médico alemão Franz Anton Mesmer, desde o século XVIII, é que se passou a perceber que há forças naturais desconhecidas influenciando em nossa vida e, portanto, em nosso estado de saúde, que não se trata de forças místicas, milagrosas ou mágicas como se acreditava, mas apenas de forças naturais. Descobriu-se a possibilidade de terapia, utilizando-se dessas forças, o que deu origem à teoria de Mesmer sobre o que ele chamou de magnetismo animal. A doutrina espírita, no século seguinte, veio complementar a descoberta de Mesmer, percebendo que além dos fatores físicos de origem animal, ou seja, do corpo humano e da natureza, pode haver intervenção da ação da espiritualidade com outros recursos, quando espíritos bem intencionados se associam à ação terapêutica do passista para ajudar o paciente. A partir de então, fizeram-se várias descobertas, como as seguintes. Primeiro, que a eficácia do passe depende tanto de quem aplica, como também de quem o recebe o passe. Neste aspecto é que entra a intervenção da fé. O aplicador entra com a disposição em ajudar e o receptor com sua vontade de receber. Segundo, que entre os agentes de mudança estão os recursos fluídicos do aplicador, o consentimento do receptor, os agentes da natureza que podem ser aproveitados e os recursos oferecidos pelos espíritos. Logo, no Espiritismo, o passe não é uma fórmula mágica ou miraculosa, mas um fenômeno natural que agrupa um conjunto de fatores. Esses fatores reunidos podem ter um efeito benéfico, tanto para as condições emocionais como físicas do paciente. É importante que ele seja considerado como parte de uma terapia, que envolve, entre outras coisas, o esclarecimento do paciente, a vivência dos princípios do Evangelho, o autoconhecimento, a disposição para amar e a certeza nos resultados. Enquanto isso, o benzimento não requer nenhum entendimento por parte de quem o recebe, e fica valendo apenas a sua fé, a disposição de dar e receber para que surta algum efeito. A diferença é essa, mas o Espiritismo, que não tem como meta apenas a cura do corpo, o esclarecimento do paciente é fundamental, não só como complemento da cura, mas como elemento de prevenção de doenças. Logo, no Espiritismo, o passe tem um papel, acima de tudo, educativo. Não é um remédio para todos os males e tampouco uma prática mágica que resolve qualquer problema. O paciente precisa se convencer de que superar um problema é superar-se a si mesmo
e, portanto, torna-se necessário o cuidado com o espírito, a fim de completar a plenitude de sua relação com a vida, com seu semelhante e consigo mesmo. Como temos observado no dia a dia das atividades do centro, o passe sempre traz benefícios, tanto de ordem emocional, psicológica, como de ordem física. Mas seu principal papel é nos ensinar que o caminho da cura é o caminho do bem, e que todos nós trazemos conosco, por ação da providência divina, os recursos curativos que podem ser acionados pela vontade e pela fé. Na Biblioteca Espírita existem os vários livros que explicam melhor como funciona o passe. E nosso habitual ouvinte, Cristiano, da cidade de Veracruz, trouxe-nos mais um desafio, agora relacionado a adversários do Espiritismo, que se baseiam em 2 textos encontrados em obras espíritas, um deles sobre frenologia, na Revista Espírita de 1862, que trata da raça negra, e outro no livro Obras Póstumas, sobre teoria do belo, que esses adversários utilizam para dizer que Kardec foi racista. Bem, Cristiano, o assunto é complexo e cremos que neste curto espaço de tempo não há como abordá-lo com profundidade. Seria preciso que as pessoas interessadas lessem esses textos. O primeiro publicado na edição de abril de 1862, de autoria do próprio Kardec, e o segundo num capítulo de Obras Póstumas sobre a teoria do belo, de autoria de Panfilho e Lavater. Contudo, isso apenas não basta. Convém lembrar que, antes disso, esses leitores devem ter um bom conhecimento de espiritismo, além de saber como essas ideias sobre raças humanas e teoria do belo eram compreendidas e tratadas, mesmo pela ciência, nos meados do século XIX. Sem isso, elas não saberão distinguir o que os autores desses textos quiseram dizer e o que a doutrina espírita pensa a respeito do que hoje nós chamamos de racismo. Na época de Allan Kardec, o conceito de raça humana estava em voga. Hoje esse conceito não é mais considerado. A raça, na ocasião, se referia às características morfológicas das pessoas, principalmente às particularidades físicas, como a cor da pele, o tipo de cabelo, as dimensões corporais, a conformação craniana, etc. E estavam ligadas à sua origem, ao povo a que pertenciam. Acreditava-se que a raça branca era superior, e disso já resultava um forte preconceito que justificava o domínio político dos europeus sobre os povos indígenas, africanos, aborígenes, inclusive a escravidão. O Espiritismo se declarou desde o início contrário à escravidão e a qualquer espécie de dominação de um povo sobre outro. Kardec não podia contemplar qualquer tipo de discriminação. Seria absurdo admitir tal possibilidade por parte de quem proclamava a igualdade entre os homens, a liberdade e a fraternidade, bandeiras da doutrina. O Espiritismo não admitia qualquer tipo de opressão e preconceito contra quem quer que fosse, conforme lemos em O Livro dos Espíritos. Logo, ao elaborar o texto, Kardec vai além da ciência, para mostrar que as qualidades reais da pessoa não estão no seu corpo, mas no espírito, razão pela qual não se podia admitir qualquer discriminação entre os seres humanos. É desse modo que podemos dizer que é muito fácil para quem conhece o Espiritismo rebater esta acusação de racismo. Uma vez que o Espiritismo, por princípio, além de não concordar, ele combate veementemente esse tipo de comportamento, entendendo por racismo toda atitude de preconceito ou discriminação contra as pessoas, comunidades e povos, até mesmo contra inimigos. É o que lemos em suas principais obras, a começar de O Livro dos Espíritos.
O que há de mais sagrado na doutrina espírita é a sua total adesão aos ensinamentos morais de Jesus. E em Jesus não encontramos nada que possa diferenciar os seres humanos perante Deus. Quanto à teoria do belo, Cristiano, é a mesma coisa. Não temos nada a acrescentar, a não ser nos reportar ao panorama cultural dos meados do século XIX, centralizado na hegemonia do homem branco europeu, e que certamente trazia fortes ranços de preconceito em relação às aparências físicas das pessoas oriundas de diferentes etnias. Lavater, autor de um desses textos, chega a dizer que o belo, sob o ponto de vista puramente humano, é uma questão discutível e assaz discutida. A par disso, podemos acrescentar, Cristiano, que esses escritos, embora estejam em obras espíritas e expressem o pensamento de seus autores naqueles momentos, eles não fazem parte das chamadas obras da codificação espírita, que são o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. Por quê? Porque eram matérias que aguardavam um momento propício de amadurecimento da humanidade para a doutrina se pronunciar mais diretamente a respeito. Allan Kardec era muito prudente e criterioso nesse sentido. Basta ler toda a sua obra para conhecê-lo nos seus mais íntimos sentimentos. Por último, Cristiano, podemos concluir que não existe uma doutrina filosófica, política ou religiosa que demonstre tanta aversão pelo racismo ou por qualquer tipo de discriminação ou preconceito como o Espiritismo. Admitindo a reencarnação, o Espiritismo sempre pôde proclamar em alto e bom som que antes de sermos humanos e pertencermos a qualquer etnia, somos espíritos imortais, filhos de Deus, de onde decorre que temos a mesma origem e estamos destinados ao mesmo fim. E atenção, você pode nos telefonar agora e concorrer ao livro que anunciamos no início desta edição. De Frente com a Verdade, do Espírito Leonel, pela mediunidade de Mônica de Castro. Ligue para o telefone fixo 34710700 ou para um destes celulares 997 51 2397 da Vivo ou o 981 79 2405 da TIM. Existem muitas coisas a que às vezes não damos o devido valor. A vida, por exemplo. A vida é uma bênção divina. Através dela, podemos ser felizes e proporcionar a felicidade aos outros. Por isso, é preciso defender a vida, a nossa vida e a do próximo. Pena de morte, aborto, suicídio e eutanásia são formas de violência contra a vida com as quais não podemos concordar. Lutemos em defesa da vida. Pena de morte. Um crime não justifica outro crime. Diga não. Suicídio. Um gesto infeliz. Dê uma chance a você mesmo. Existe sempre alguém para ajudá-lo. Aborto. Um ato de covardia. A vítima não pode defender-se. Eutanásia. Uma ação criminosa. Com confiança em Deus e o firme desejo de obedecer suas leis, a vida terá outro sentido. Mensagem em defesa da vida. Apoio. Federação Espírita Brasileira. Conhecendo a doutrina espírita, podemos nos enganar na escolha de provas? Estamos falando de provas ou provações, quer dizer de experiências difíceis e sofridas que o indivíduo deve passar em vista das escolhas que fez antes de reencarnar. Já dissemos que o espírito, que se encontra em melhores condições de escolher, vê a vida de um ângulo mais amplo, compreende suas necessidades e sabe, portanto, que a vida fácil não vai ajudá-lo na sua escalada evolutiva. Por isso, quando bem consciente do que realmente quer, prefere a porta estreita à porta larga. Mas será que é sempre assim?
É disso que trata a questão 269 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta: o espírito pode enganar-se quanto à eficiência da prova que escolheu? Resposta dos instrutores: ele pode escolher uma prova que esteja acima de suas forças e então sucumbe. Ele pode também escolher uma prova que não lhe dê proveito algum, como acontece se preferir uma vida ociosa e inútil. Nesse caso, uma vez de volta ao mundo dos espíritos, vai perceber que nada ganhou e pedirá outra existência para reparar o tempo perdido. Vemos, portanto, que a condição do espírito desencarnado tem muito a ver com seu caráter e com suas tendências. É como a vida aqui na Terra, quando temos de escolher entre uma coisa e outra. Os que enxergam mais longe sabem que facilidades não ensinam e que é preciso um esforço maior se quiserem progredir mais depressa. Essa questão, portanto, não deve interessar somente aos desencarnados, mas principalmente aos encarnados. Precisamos nos conscientizar de que o caminho mais difícil quase sempre é o melhor. Uma situação que pode servir de exemplo é o da convivência. Podemos achar que não suportamos conviver com determinada pessoa que consideramos muito complicada e difícil. Então, decidimos nos distanciar dela e assim o fazemos em nome de nossa tranquilidade. Contudo, é possível que essa convivência estivesse na pauta de nossa prova, a fim de desenvolvermos a paciência e a tolerância. No mundo espiritual, é a mesma coisa. Se o problema estiver na reconciliação com o adversário e de nossa parte escolhermos não conviver com essa pessoa, consequentemente teremos nos enganado ao distanciarmos dela, optando pela facilidade, quando o mais recomendável seria ficar e procurar aprender com essa convivência. Momento Espírita. Mensagem para a nova era. Você ouve Momento Espírita ao vivo todos os domingos, a partir das 11h30, por meio do rádio, sintonizado nos 1060 kHz desta emissora, pelo site da emissora ou por algum aplicativo de rádio que você vai encontrar na internet. Aguardamos sua comunicação, caro ouvinte. Você enriquecerá o programa, enviando perguntas, questionamentos, comentários, sugestões. Anote nosso endereço eletrônico: momentoespírita@caminhodedamasco.org. Telefone ou traga pessoalmente o seu recado. Bem, ouvintes, chegou o momento meio-meio com a participação do Mares. Bom dia, Mares. Bom dia, Cláudio. Bom dia, Juliana. Bom dia. Muito bom dia, ouvinte do Momento Espírita. Vivendo no mundo capitalista, onde o materialismo impera e o dinheiro fala mais alto, sempre ouvimos os analistas econômicos falando a respeito de investimentos no mercado de ações. Aliás, a ciência econômica, como todas as ciências, também se baseia nas leis da natureza. Embora ela só se preocupe com os lucros financeiros ou com as vantagens imediatas da vida. Na sua origem, economia quer dizer administração da casa, do lar. Mas, aqui entre nós, estamos mais preocupados com a administração dos valores que atendem às nossas necessidades espirituais, aqueles que nos podem oferecer bases para uma vida útil, digna, que nos dê a sensação de paz conosco mesmos. Assim, os investimentos que melhor atendem às necessidades da alma são os que aplicamos no campo das boas ações todos os dias, entendendo por boa ação toda iniciativa de nossa parte que tenha por objetivo o bem de todos. Nesse terreno, percebemos que a afirmação de Francisco de Assis, de que é dando que recebemos, faz parte da economia espiritual e por ela podemos compreender o quanto é importante investir permanentemente na prática do bem para sermos felizes. O Lar Meimei é um departamento do Centro Espírita Caminho de Damasco, que se ocupa em ajudar famílias que passam por momentos difíceis. Além da sopa bissemanal que oferece, distribui cestas básicas,
enxovais para bebês, momentos educativos, atendimento médico. O lar está localizado na Avenida Doutor Labieno da Costa Machado, número 1285, em Garça. A entidade não mantém convênio com nenhum órgão público. Sua manutenção depende apenas e tão somente de contribuições, doações, além da venda de doces, salgados, artesanatos, que são confeccionados na própria instituição. Conta também com o brechó, que abre toda sexta-feira às 13 horas, com entrada pela rua 7 de setembro, número 42. Seus serviços são praticados por voluntários. O lar aceita doações. Para se comunicar com o Lar Meimei, ligue 3471-0604. O fornecimento de cestas básicas é o serviço que mais vem crescendo ultimamente devido ao desemprego e às condições financeiras precárias das famílias. Todas as famílias beneficiadas com cestas são visitadas e devidamente cadastradas, percebendo-se um acentuado agravamento da pobreza. Por isso, o lar vem solicitando ajuda das pessoas nesse sentido, doando algum dinheiro, algum alimento não perecível para a composição das cestas básicas. Se você puder ajudar, qualquer doação será sempre muito bem-vinda. Você pode se comunicar com o Lar Meimei pelo seguinte e-mail: larmeimei@caminhodedamasco.org. Visite a instituição ou entre no site do Caminho de Damasco, caminhodedamasco.org. Muito obrigado pela sua atenção. Tenham um bom domingo e uma ótima semana. Atividades do Caminho de Damasco. O Centro Espírita Caminho de Damasco fica na Rua Gabriela, número 178. Tem atividades diárias de aplicação de passes às 18 horas, menos na quinta-feira. Crianças e casos urgentes são atendidos às 17h30. No horário dos passes, os interessados podem buscar atendimento para conversa fraterna com atendentes que lá se encontram, podendo também agendar para uma outra ocasião. E as reuniões das palestras e estudos para o público realizam-se nas segundas-feiras, terças, quartas, quintas e sextas-feiras. E nesta segunda-feira, a palestra sobre o tema Como se desenvolve a consciência moral. Na terça-feira, às 19h30, estamos estudando o livro Obreiros da Vida Eterna, de André Luiz, juntamente com o livro chamado Livro da Esperança, de Emmanuel. Já na quarta-feira, o estudo para os iniciantes no conhecimento da doutrina espírita, às 19h30. Na quinta-feira, no Caminho de Damasco, continuidade do estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. E na sexta-feira, estamos iniciando o estudo do livro Ação e Reação, de André Luiz, psicografado por Francisco Cândido Xavier. O Grupo Vida, o Caminho de Damasco, mantém há vários anos um serviço mensal de distribuição de mensagem de esclarecimento e conforto espiritual às famílias que perdem os entes queridos. As maiores informações com o Daniel pelo celular 981 27 7775. As atividades de evangelização infanto-juvenil da USE acontecem todo sábado às 10 horas no Lar Meimei. Também, no sábado à tarde, às 14 horas, no Lar Meimei, temos o estudo sistematizado de doutrina espírita para adultos, conduzido por Tiago Gravatin, aberto aos interessados. E as reuniões dos jovens da Mocidade Espírita Emmanuel ocorrem sempre aos sábados, às 16 horas, na Casa Espírita Allan Kardec, que fica na Rua Barão do Rio Branco, 597. Programas de rádio. Todo sábado pela manhã, logo após a primeira edição de Polícia é Notícia, a Unirádio apresenta o programa Flash 5 Minutos com Você, com Luiz Armando de Freitas Ferreira. E aos domingos, por esta mesma emissora, às 14 horas, História de uma Mensagem, analisando interessantes mensagens psicografadas por Chico Xavier. A Biblioteca Batuíra
A biblioteca é um serviço do Caminho de Damasco que permite a qualquer pessoa o acesso aos livros por empréstimo sem qualquer custo. Além dos livros, ainda temos os DVDs mostrando filmes, palestras e estudos que são emprestados gratuitamente. A coordenação desse trabalho está a cargo do casal Sônia e Augusto. E como todo domingo, a Sônia nos traz hoje a mensagem da semana. Bom dia! O domingo sempre me traz bons ensinamentos na busca de obras para indicar a vocês, leitores da Biblioteca Batuíra e ouvintes do programa Momento Espírita. E hoje o tema é muito importante, é a base da sociedade. Então, apresento o livro Lar, Alicerce de Amor, de Lucy Dias Ramos, editora FEB. Nesta obra, a autora ressalta a importância do lar, escola abençoada, onde nossas almas edificam as virtudes nobres e se preparam para vivenciar amplamente no meio social o que foi assimilado no trato com os problemas enfrentados no relacionamento familiar. A autora buscou subsídios para enfocar vários temas ligados a problemas vivenciais com a criança, o idoso, o adolescente e os parceiros, que na modernidade tomam atitudes imprevistas e inovadoras, algumas perturbadoras à harmonia do lar. Este livro tem como objetivo levar-nos a uma reflexão em torno da existência física em seu sentido real, buscando na espiritualização e no refinamento dos sentimentos e das emoções o equilíbrio saudável para minimizar as dificuldades e os conflitos familiares. Ressalta ainda que será no recinto familiar, edificado no amor, que aprenderemos a compreender e respeitar a todos os que caminham conosco nesta hora de transição com promessas de paz e luz, depois de vencidas as lutas redentoras. Alicerce de amor é o que a autora evidencia na edificação de seu lar, estimado amigo, ou na reestruturação dos vínculos que permanecerão como pilares estruturados na vivência desse sentimento nobre, mantenedor da fé e da confiança em Deus. Volto a ressaltar que os temas são muito diversificados. As famílias de antigamente, os parentes, preces, trabalho, conflitos de gerações, relacionamentos modernos, distúrbios de comportamento no lar, planejamento familiar e abortamento na visão espírita, desajustes conjugais e separações, sexualidade e maturidade emocional, bullying, depressão, suicídio, a inclusão social da criança especial, filhos do coração, enfim, venha buscar família, alicerce de amor. Te esperamos. Encontro de jovens no Lar Meimei. Estão reunidos desde ontem no Lar Meimei jovens gestores do Departamento de Mocidade da 4ª Assessoria da USE São Paulo para a montagem da primeira reunião prévia da 55ª Comenoesp, que acontecerá em Assis. Representantes intermunicipais e regionais da 4ª Assessoria discutem também as estratégias para a criação de novas mocidades espíritas. Palestra no CFEAC amanhã. O CFEAC Irmã Filomena, em Vila Araceli, como faz todas as segundas-feiras, realizará amanhã, no dia 3 de junho, às 20 horas, mais uma palestra pública, e desta vez com o expositor Jorge Salomão. Após a palestra, haverá aplicação de passes. E conforme anunciamos no início desta edição, passamos agora ao sorteio do livro De Frente com a Verdade, do Espírito Leonel, pela mediunidade de Mônica de Castro, entre os ouvintes que nos telefonaram hoje. O livro sai para o ouvinte residente aqui em Garça, João Rodrigo Filho. Parabéns, nossos parabéns ao João Rodrigo Filho, você ganhou o livro. Venha buscá-lo aqui na portaria da Unirádio durante esta semana, no horário comercial. Muito obrigado, ouvinte, pelo prazer de sua companhia. Continue acompanhando o Momento Espírita todo domingo, participando deste momento de reflexão e paz.
Agradecemos a você que se comunicou conosco e a todos os que nos acompanharam nesta manhã de domingo. E para encerrar, vamos aqui ouvir mais uma mensagem na voz de Chico Xavier. Oração nossa. Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar, seja quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para a frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar os semelhantes sem reclamar consideração, a dar o melhor de nós, além da execução do próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas próprias dificuldades. Ajuda-nos para que a ninguém façamos aquilo que não desejamos para nós. Auxilia-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será, invariavelmente, aquela de cumprir teus desígnios, onde e como queiras, hoje, agora e sempre.